Olá, turma. Tudo bom? Sejam bem-vindos à matéria de Estrutura de Dados e Algoritmos Avançados. O meu nome é Henrique Barbosa, sou formado em Computação, especialista em Engenharia de Software e trabalho ministrando aulas há mais de 20 anos nos cursos de graduação e pós-graduação. A gente vai trabalhar a matéria de estrutura de dados e eu vou tentar passar para vocês neste momento agora, o que é a matéria, aonde a gente aplica, né, para que ela serve, o que ela vai agregar no curso que vocês estão fazendo. A matéria de estrutura de dados, ela consiste, resumidamente, basicamente, em organizar, em estudar os tipos de organização dos dados na memória do computador e outras memórias, né? Não precisa ser basicamente só na memória RAM, pode ser em outros dispositivos de armazenamento. Então consiste em entender quais são as estruturas, aonde eu vou utilizar, qual é a melhor estrutura a aplicar na construção de um software, para que a gente possa organizar esse software de uma maneira mais eficiente, organizar os dados que o software vai trabalhar de maneira mais eficiente. Com isso, a gente consegue atingir alguns benefícios. O software ele fica mais eficiente, ele fica mais rápido, ele tem uma resposta mais rápida, uma eficiência melhor, ele tem um menor consumo de energia. Por quê? Porque, consequentemente, ele gasta menos, ele utiliza menos de processamento, porque foi feito uma boa organização, né, um bom manejo dos dados que ele utiliza, e com isso você consegue ter um software mais eficiente. É de extrema importância a gente saber lidar com os tipos de dados e como manipular, como armazenar, como acessar esses dados. Então, resumindo, o que a gente pode fazer? A matéria de estrutura consiste em realizar cadastro de dados de uma maneira eficiente, como cadastrar, como organizar essa estrutura, cadastro, consulta, alteração, exclusão de registros de dados na memória do computador ou em outros dispositivos de armazenamento, como já foi dito. Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui comigo para a gente entender a importância. Tente imaginar um aplicativo, um software que não utiliza dados. Difícil, né? A gente parar para pensar, a grande maioria dos aplicativos utilizam dados e precisam aplicar alguma estrutura de organização para estes dados. Então tá aí a nossa importância. A grande maioria dos softwares, né, utilizam dados no seu funcionamento. A gente pode citar também, eu vou citar aqui alguns tipos de estruturas de dados que nós vamos ver. Algumas vocês já conhecem, como por exemplo, vetor e matriz. Elas são as mais famosas, né? Mas nós vamos ver também pilha, fila, vamos ver árvore, grafo, entre outras. Eu vou tentar explicar uma dessas estruturas para a gente poder sair desse encontro nosso, desse encontro rápido nosso, com uma visão. Eu sei aonde eu utilizo na prática. Vamos tentar ver na prática? Eu vou pegar a pilha para vocês entenderem. Olha só que legal. Pilha. Como é que funciona a estrutura de dados do tipo pilha? Pilha é como se fosse pratos. Na literatura, os pratos, esse exemplo é muito utilizado. Imaginem pratos sujos, né? Pratos que a gente vai empilhando para poder lavar ou para poder guardar, pratos limpos, né? A gente vai empilhando os pratos, um em cima do outro. Como que funciona esta estrutura? O último prato da pilha é o primeiro prato que vai ser retirado da pilha quando eu precisar tirar um prato. A gente não vai no meio da pilha e tira, nem a gente pega o primeiro lá de baixo e tira.
Então, aquele conceito de last in, first out, quer dizer, o último a colocar é o primeiro a ser retirado, é o primeiro a sair, tá? Então, esse é um conceito básico. Deu para entender um pouquinho da pilha. A gente vai empilhando os registros, os dados, e o conceito de pilha é o last in, first out. O último a entrar, primeiro a sair. E, professor, e a prática? Como é que eu uso? Como é que eu aplico isso? Vamos pegar um editor de texto, que todos vocês já utilizaram? A gente tem o famoso Ctrl+Z, desfazer. O editor, o que ele faz? Tudo que a gente vai fazendo, altera a fonte, altera a cor, altera o tamanho, insere o marcador, ele vai memorizando. Cada ação seria um prato dessa pilha. Quando a gente dá um Ctrl+Z, ele retira, ele desfaz a última ação do editor de texto. Então, a gente, com Ctrl+Z, quando a gente desfaz, eu estou tirando a última ação. O Ctrl+Z no editor de texto, ele sempre não desfaz a última coisa que você fez. Então, a última ação que você executou, o último prato que você colocou na pilha, é o primeiro a ser desfeito, é o primeiro a sair. O first in, que é o último, o primeiro, desculpa, o last in, o último a entrar na pilha é o primeiro a sair, é o first out. Last in, último a entrar, o primeiro a sair. Então, é o exemplo claro do Ctrl+Z, né? E quando a gente, eu desfiz, eu quero refazer, Ctrl+Y, né? Pode ter variações para editores, mas é o desfazer e o refazer do editor de texto. Seria mais ou menos isso, acho que deu para a gente entender. A gente vai estudar com mais calma no decorrer do nosso curso, no decorrer das nossas matérias. Eu queria deixar um outro recado para vocês. Nós vamos ter uma série de vídeos práticos que exemplificam toda essa teoria. Então a gente vai ter exemplo de pilha, exemplo de fila, de árvore, de matriz, de vetor. E eu produzi uma série de vídeos para vocês, onde tem passo a passo, desde a instalação da ferramenta para a gente executar, né, botar em prática, compilar e executar os nossos exemplos, até com as explicações, né, até as explicações de cada estrutura dessa passo a passo. Eu vou deixar disponível dentro da nossa plataforma, tá bom? Para vocês fazerem. É extremamente importante não só assistir o vídeo, como fazer os exemplos, porque quando a gente faz, a gente consegue verificar realmente, né, o que a gente aprende na teoria. Então é muito legal isso, quando a gente vê na prática o exemplo de uma pilha, de uma fila, né, de uma árvore, é muito legal, tá bom? Então não deixam de fazer esses exemplos, né, essa prática da nossa matéria. Turma, com isso a gente conseguiu ver a importância da estrutura de dados para o mundo da computação e espero poder contribuir para essa parte importante do curso de vocês. Estou à disposição de vocês, contem comigo nessa jornada que nós vamos passar aí, tá bom? Forte abraço e a gente se encontra lá na plataforma. Um abraço.